Então, vou mostrar duas coisas aqui, três, aliás, que é uma de retopologia e duas de UV. Bem rapidinho. Como eu tinha falado, por exemplo, como essa peça aqui vai ficar em cima do corpo do personagem, né? Se você está fazendo um personagem, você vai fazer ele com roupas diferentes, é interessante você deixar essa parte da roupa com a mesma retopologia que a parte de baixo. Deixa eu só... Aqui, ó. É interessante você deixar na mesma retopologia que a parte de baixo. Eu acabei não fazendo isso aqui, porque no meu caso, eu não sabia disso na época, né? Eu não tinha essa noção. Eu riguei esse personagem. Uma dica que nem o Rafa sabia, veja bem. Eu- O quão essa dica é top. Eu também não sabia disso, né, de fazer já na mesma retopologia. É porque quando você vai pintar a influência, né, dos bones do rig, você agiliza o processo fazendo isso daí. Tipo assim, se você vai ter uma vértice aqui, opa, se você vai ter uma vértice aqui, e que na roupa ela tá em cima desse daqui também, você já pinta as duas de uma vez só, sabe? Não precisa pintar uma para depois pintar outra. E vendo como que o corpo às vezes tá clipando assim, tá atravessando a roupa. Isso daí não é mais difícil de acontecer. É, mas nesse caso também não foi tanto um problema para mim, por quê? Porque o Dante, ele. Como eu não tinha intenção de fazer outras roupas para ele, então eu acabei cortando o corpo, né? Eu fiz na modelagem dele, eu acabei fazendo o corpo todo para estudo, mas na hora da retopologia, eu não fiz essa parte aqui porque essa parte não vai ser visível. Vai estar sendo coberta por essa, né? Então não faria sentido ter aquela topologia por baixo que é desnecessária. Só ia pesar mais o ia pesar mais no polycount do personagem e não ia agregar pra nada, assim, né? Porque ele nem aparecia sem camisa nem nada. A outra dica que eu ia dar, cara, agora duas bem rápidas aqui de retopologia, né? Porque uma coisa que ajuda muito, não sei se dá pra ver na tela aqui, uma coisa que ajuda muito na hora de fazer essa UV um pouquinho mais quadrada, né? É, é usar essas ferramentas aqui do canto, né? E por que, que você deixa a UV mais quadrada? Porque você consegue utilizar mais espaço na UV. E se você utilizar mais espaço, você tem mais resolução sem precisar aumentar sem precisar, por exemplo, fazer uma textura 4K. Isso daqui você poderia facilmente botar numa 2K ou até 1K, dependendo. Rafa, só a ferramenta, você fala o nome porque eu não sei se todo mundo vai conseguir enxergar. Deixa eu, Aí eu pegar você aqui. fala o nome do título da ferramenta e o subtítulo. Fechou. É, Bom, nessa parte aqui, ó, você vem no UV Editing aqui. Aí você vai abrir aqui o editor da UV e essas opções aqui no canto, né? Aí, duas coisas que eu gosto de abrir aqui, ó, o Transform, que você vai ajustar o Texel Density depois, e esse Align e Snap aqui, junto com o Unfold também. Então, o que você vai fazer? Vamos supor, você tem só essa parte aqui que você fez a retopologia. Vamos supor, isso aqui é uma UV7 separado, né? Tudo isso aqui é uma UV7. Aí você quer deixar essa parte quadradinha. Provavelmente quando você for abrir o V, quando você fizer os cortes e tudo mais, você for abrir o V, ela vai estar. Peraí. Ela vai estar assim, né? Você vai dar um Ctrl U, né? Que é o unfold padrão. Ela vai estar assim. Então, tipo, todo esse espaço. Só uma Pode falar. pergunta. O que é o unfold? Qual que é a função dele? Então, o unfold ele vai pegar, por exemplo, essa garrafa aqui é o modelo 3D, certo? Sim. Você vai, vamos supor, você vai fazer um corte aqui, porque como que você vai botar textura na garrafa? Você vai ter que fazer esse cilindro ficar um plano. Sim. Então você vai fazer um Perfeito. corte aqui e aí uma coisa que tá assim vai ficar assim, justamente para você conseguir texturizar em cima, entendeu? Então, toda essa parte aqui, ó, você consegue ver meu cursor? Consigo.
toda essa parte aqui que eu estou selecionando, né? Esse espaço aqui que está em cinza, né, dentro dessa seleção que eu fiz, você ia estar perdendo tudo isso aqui de resolução. Isso para uma peça, né? Se você for botar para todas as peças, você vai perder muita resolução na textura e você vai acabar usando uma textura, sei lá, 4K, que é totalmente desnecessária. Vai pesar mais no personagem e não vai ter tanta resolução assim. Talvez você tenha até. Provavelmente você vai ter até menos. Então, se você não otimizar, né? Então, isso daqui, você pode fazer o seguinte, nesse caso, né? Como aqui tá tudo retinho, você seleciona essa parte aqui de cima e aí você vem aqui no... cadê? Align and Snap. Aí aqui você tem, por exemplo, uma que joga tudo para a esquerda, uma que joga tudo para a direita. E se você tem, se você seleciona esse lado aqui e esse lado aqui, nessa do meio ele vai juntar os dois lados. Então, para não ter que ficar mexendo aqui uma por uma aqui das vértices, só pega isso daqui, essa edge de cima aqui, joga para cima, essa daqui joga para o lado, essa daqui também joga para o outro lado. Aí vai estar isso aqui. Se você selecionar aqui as edges internas e você der um Ctrl U, ela vai melhorar um pouquinho, só que o que acontece? Isso daqui, esse polígono, está distorcido ainda. Ele está muito grande comparado com os outros. E se você for ver na malha, ele não está assim. Uma coisa que ajuda também é botar um UV Checker aqui, né? Ele não tem ele fácil aqui, então vou acabar fazendo sem. Mas você consegue perceber porque aqui está tudo quadradinho, né? E aqui ele está um mega retângulo. Então, claramente está distorcido. Para você abrir só na horizontal, não acabar fazendo isso daqui, de distorcer também na vertical, você vem aqui no Unfold Along. E nesse Unfold Along ele vai dar um unfold só na vertical ou só na horizontal. Né, baseado onde você escolher. Então, nesse caso aqui, eu vou no U, que é na horizontal. Ele ajudou um pouco, né, mas ainda não está perfeito. Essa parte de dentro toda aqui, eu vou dar um Ctrl U para dar um fold padrão. Aí aqui você faz a mesma coisa. Pega as vértices de dentro, dá um unfold no U, né, que é na horizontal de novo. Pega essas aqui sem selecionar essa de cima, porque se você selecionar de cima ele vai fazer isso. Ele vai cagar essa reta que você fez. Então você tira essa daqui e bota um unfold na vertical. Aqui você vai ter o quê? Isso daqui tá meio torto, por quê? Porque isso daqui já tá na topologia, assim. Né? Ele é um fold aqui, por isso que ele tá meio tortinho, né? Inclusive isso daqui eu poderia ajustar na vertical. Seria mais, seria melhor se eu deixasse na vertical assim. Isso daqui foi até uma coisinha que passou despercebido. Mas é isso, cara. E aqui, ó, você vai ter o AV quadradinho, né? Aqui até daria para fazer mais quadrado, mas como ele tá ele não é uma reta, ele tá caindo muito aqui, ele tá muito inclinado, aí não fica tão interessante você deixar reto, senão ele vai distorcer muito essas partes aqui. E quando você botar, por exemplo, quando você botar uma textura de tecido nele, ele vai acabar distorcendo a textura do tecido. Se isso daqui se essa parte aqui tivesse menor, porque ela tivesse sendo comprimida, aí sim vale a pena você fazer isso daqui e deixar totalmente quadrado. Porque como ela está sendo comprimida, a textura ela ia ser comprimida também para simular um objeto real, tendo aquela tensão. Mas como não é o caso e aqui ele só está cortado mesmo no tecido, aí não compensa fazer... não compensa deixar reto essa parte de baixo. E outra coisa que... Então, esse processinho é para otimizar a resolução da textura. Isso, porque aqui ó, você já consegue usar todo esse espaço
Eu vou encaixar aqui e você vai entender. Todo esse espaço aqui que eu estou usando, se você dá um Ctrl, você vê na hora que você encaixa o quanto que você está perdendo aqui da UV. Sim, sim. Então isso daqui ajuda muito na hora de otimizar os personagens, né? Outra coisa que é muito bom também para otimizar, principalmente se você está trabalhando com um personagem mais low poly, se você for fazer ali um personagem de, sei lá, você vai fazer um personagem de um game mobile, que ele precisa de uma resolução menor. Então o que você faz para manter os detalhes? Você pega o lado direito e você espelha ele para o lado esquerdo. Então a mesma textura que tem nesse... a gente chama isso daqui é o V-Shell, né? Esse pedaço da UV. Cada pedaço desse da UV é uma UV Shell. Então, a mesma UV Shell que está sendo usada aqui, está sendo usada aqui. Por quê? Porque como os dois eles estão simétricos, esses dois lados estão iguais, né? É o mesmo objeto, na mesma direção e tudo mais, ele só muda que um está na direita e outro está na esquerda. Justamente por não ter essa desproporção, você consegue usar isso a seu favor, botando uma por cima da outra aqui. Lembrando que isso só vai funcionar para coisas simétricas, né? Exatamente. Vamos supor, essas duas peças são simétricas, mas essa daqui tá aqui. Você consegue fazer isso? Consegue. Você só precisa duplicar essa parte e jogar para cá, entendeu? Ou duplicar essa parte e jogar para cá. Mas você consegue fazer isso. O que não daria para fazer, por exemplo, é isso aqui, ó. Esse pedaço da armadura é claramente uma peça e o outro lado da armadura é outra peça. Isso daqui já não dá para espelhar porque são duas peças completamente diferentes. Agora, no joelho aqui, toda essa parte da perna, por exemplo, eu vou separar ela aqui, aí você... Ó, tudo isso daqui está sendo espelhado, cara. Então você pode apagar isso aqui, você pode apagar isso aqui também. Aqui você pode apagar. E aí, vou juntar tudo aqui só para facilitar, né? Para mostrar mais rápido. Então, combine. Dessas peças que você tem aqui, você seleciona isso aqui, vem nessa opção. Eu acho que essa opção não tem no padrão no Maya. Se você não achar aqui, você pode vir no... deixa eu ver onde fica. Mesh Display. Aqui, ó. Você vem no Mesh e no Mirror. Ele vai basicamente espelhar. Então, pega o pivô aqui, né? E se você quer trazer para a esquerda aqui, ele está indo para o lado negativo do eixo X. Então você vem aqui no X e deixa o negativo. A partir do momento que você fizer isso, você vai aplicar, você já vai ter aqui dois lados, né? Duas peças usando a mesmo V-Shell. Então economizando espaço. E você consegue ver isso daqui apertando 5. Né? Por padrão, você deve... quando você abre o Maya, deve estar assim, né? Se você apertar 5, você consegue ver, por exemplo, as peças em azuis que estão viradas para a direção certa. E aqui o que está em vermelho, né? Essa daqui é a da direita porque já era a peça original. A da esquerda, como ela está flipada, ela fica em vermelho justamente para falar que ela está espelhada de alguma outra peça que você tem aqui. E aí você, fazendo isso daqui, você economiza um puta espaço, né? Porque se você se você pegar isso tudo aqui, você for dar, por exemplo, um V-layout para cada uma, olha o tanto de resolução que você perde. Olha como fica pequeno as peças. Né? Então isso daqui atrapalha bastante depois na hora de texturizar, porque você não vai ter resolução suficiente.